Boa noite. Veja no Brasil TV desta segunda-feira, dia 7 de março. Liberado o resgate de dinheiro esquecido em contas bancárias. Um avião da Força Aérea Brasileira decolou agora à tarde para resgatar brasileiros que fogem do conflito na Ucrânia. O primeiro dia sem uso de máscaras em locais abertos de Betim. A cidade adotou a flexibilização nas medidas de prevenção contra o coronavírus. E ainda as imagens de um acidente em Ponta Grossa, no Paraná. Um carro voou e foi parar no telhado de uma casa. É agora no Brasil TV. A partir de hoje, quem tem dinheiro esquecido em uma conta bancária já pode consultar o valor e, principalmente, pedir o resgate. 28 milhões de clientes têm valores a receber. São 26 milhões de pessoas físicas e 2 milhões de pessoas jurídicas. O valor total disponível nessa etapa é de 4 bilhões de reais. A pesquisa para saber quem tem dinheiro em uma conta esquecida começou em janeiro, mas não era possível ver o valor. Agora, o Banco Central liberou as consultas de valores e também os pedidos de resgate do dinheiro. Mas ainda não é para todo mundo. Esta fase vai acontecer por etapas, de acordo com a data de nascimento ou de abertura da empresa. Entre hoje e o dia 12 de março, é para quem nasceu antes de 1968 e também para empresas criadas antes dessa data. O calendário segue de 14 a 19 de março para o próximo grupo e de 21 a 26 de março para a faixa seguinte. Basta acessar a página valoresareceber.bcb.gov.br. Lá aparece o passo a passo para consultar, verificar as datas, acessar os valores e pedir a devolução do dinheiro. A instituição terá que fazer isso em até 12 dias úteis. Detalhe, é preciso ter conta nível prata ou ouro no portal gov.br. A criação da conta GovBR é gratuita. Basta acessar o portal ou baixar o aplicativo, informar o CPF e outros dados solicitados. A conta costuma iniciar no nível bronze. Para subir de nível, é preciso entrar na conta, ir em privacidade, depois gerenciar lista de selos de confiabilidade e seguir as indicações para virar prata ou ouro. E atenção, o Banco Central alerta para as tentativas de golpe. O único site para consulta e solicitação de reembolso é o do Banco Central. O BC não envia links nem entra em contato com a pessoa para falar de valores ou confirmar os dados. A instituição financeira que deve a quantia não pode pedir dados pessoais nem senha. E não é necessário fazer nenhum tipo de pagamento para receber o valor devido. A Vani ficou surpresa quando soube que teria dinheiro a receber. Vai descobrir o valor nesta semana, mas diz que qualquer quantia vai ajudar. O que entrar, se for pouco, vou guardar, vai ficar lá quietinho até eu vender meu apartamento. Vai servir para grão em grão, né? Vou juntando. A partir de hoje, quem tem dívida do FIES, o financiamento estudantil do MEC, para cursar uma graduação particular, pode pedir a renegociação do valor atrasado no Banco do Brasil ou na Caixa. O desconto pode chegar até 92%. Essa renegociação vale para quem fez o contrato do FIES até 2017 e está com parcelas atrasadas há pelo menos 3 meses. Para regularizar o cadastro, o estudante deve pagar um valor de entrada de no mínimo R$200. 1 milhão de estudantes estão com dívidas no FIES, de acordo com o Ministério da Educação. O prazo para renegociar a dívida vai até o dia 31 de agosto. E começou hoje o prazo para a entrega do imposto de renda. Só no estado de São Paulo, a Receita Federal espera receber 11 milhões de declarações. O Felipe Gonçalves tem as informações. Nós estamos em um escritório de contabilidade na região do Jabaquara, zona sul da capital, e toda essa galera aqui, ó, já está trabalhando com a declaração do imposto de renda desde os primeiros minutos do dia. Claro que eles têm muito serviço pela frente pelos próximos quase 2 meses. O prazo começa hoje, 7 de março, e vai até o dia 29 de abril. Esse ano, o período mais curto em relação ao ano passado. Se você tem direito à restituição, vale a pena fazer a declaração mais cedo, porque sua restituição também pode vir antes. São 3 maneiras para declarar: baixando o programa do imposto de renda no seu computador, baixando o aplicativo do imposto de renda no seu celular ou tablet, ou então declarar pelo portal da Receita Federal na internet. Uma grande novidade esse ano é o uso do Pix, tanto para quem tem imposto a pagar,
tanto para quem tem restituição a receber. Isso facilita e deixa mais rápido o processo de transferência de recursos. Agora, quer começar hoje a fazer a sua declaração, mas não sabe como? A gente vai conversar agora com o Richard Domingos, contador. Richard, por onde começar a fazer a declaração do imposto de renda? Olha, a primeira coisa é pegar a sua declaração do ano anterior, né? Com base nessa declaração, você montar um checklist de documentos para você ir buscar esses documentos, para ter certeza que quando for sentar na sua mesa para montar a sua declaração, você tenha toda essa documentação nas suas mãos para não parar no meio do caminho. Com esses documentos em mãos, baixar a declaração do site da Receita Federal, preencher a sua declaração e proceder à entrega da declaração do imposto de renda. Caso exista ainda a necessidade, alguma dúvida que esse contribuinte tenha na hora de preencher a declaração, consulte um advogado, um contador, um economista, que vai poder ser útil nesse momento de entrega da declaração para não cair a declaração na malha fina. E o pagamento do primeiro lote de restituição está previsto para maio. No site da Receita Federal você encontra todas as informações e o programa para fazer a sua declaração. A gente conta agora com o avião da FAB, que vai resgatar brasileiros que estavam na Ucrânia, decolou de Brasília agora à tarde e chega de volta no Brasil na quinta-feira. Esta é a previsão. A aeronave da Força Aérea Brasileira leva ao país em guerra mais de 11,5 toneladas de ajuda humanitária. O pedido de doação foi feito pelo Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia. O avião KC-390 foi carregado ontem no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, e voltou em seguida para a base aérea de Anápolis, em Goiás. O material foi doado pelo governo brasileiro, empresas privadas e voluntários que auxiliaram na logística de arrecadação e transporte. São 10 toneladas de alimentos desidratados e instantâneos, como risotos e sopas, suprimentos médicos e purificadores de água. No meio da manhã, o avião saiu de Anápolis e pousou na base aérea de Brasília. O avião vai levar ajuda humanitária e trazer de volta, junto com os brasileiros, a sensação de alívio por terem conseguido escapar da guerra. O KC-390 foi adaptado para receber até 72 passageiros. A lista completa dos repatriados está sendo fechada pelos diplomatas brasileiros que estão em Varsóvia, na Polônia, onde o avião deve chegar na quarta-feira de manhã. A aeronave vai fazer 3 escalas, no Recife, em Cabo Verde, na costa africana. De lá, parte para Lisboa, Portugal, até Varsóvia, o destino final. O ministro das Relações Exteriores, Carlos França, está em Portugal e vai para a Polônia acompanhar o trabalho de retirada dos brasileiros da região da guerra. A previsão é que o avião da FAB chegue ao Brasil na quinta-feira. Em entrevista hoje à Globo News, o chefe da Força Tarefa do Itamaraty fez um balanço dos brasileiros que ainda estão na zona de conflito. Nós temos ainda identificados 34 brasileiros em território ucraniano. Desses, 14 já manifestaram que não desejam sair do território. Nós continuamos oferecendo o apoio, e entramos em contato permanente com eles. Porém, 14 manifestaram que não desejam sair do território ucraniano. De acordo com o diplomata, há brasileiros em áreas de conflito. 5 estão na capital, Kiev, 6 em Odessa, 4 em Lviv, 3 em Kherson, 3 em Pokrovsk, 2 em Uzhhorod, 1 em Dnipro, 1 em Rivne e 1 em Bilatserkeva. Os outros brasileiros acompanhados pela embaixada estão em deslocamento, por isso não é possível precisar a localização deles. Jogadoras brasileiras de futebol que tentavam sair da Ucrânia desde quinta-feira da semana passada devem desembarcar em Guarulhos amanhã logo cedo. Uma delas é de São Paulo, na fuga do país que está sendo atacado pela Rússia. As brasileiras viajaram apertadas dentro de um trem, atravessaram a fronteira com a Polônia para, enfim, pegar o avião. O Gabriel Prado é quem conta pra gente. Kedman Larissa, Lidiane Oliveira e Gabriela Zidói começaram a viagem para deixar a Ucrânia na última quinta-feira e ontem cruzaram a fronteira com a Polônia. Pegaram um carro e fizeram uma viagem de 3 horas até Varsóvia, de onde partem rumo ao Brasil. Uma delas, Gabriela Zidói, fica pelo meio do caminho, vai pousar em Portugal para fazer uma visita para os pais. A Kedman aparece numa foto fazendo um sinal de positivo, dizendo que segue rumo ao aeroporto de Varsóvia. No outro retrato, elas estão com integrantes do Frente Brazucra. É um grupo de brasileiros que atua voluntariamente para retirar outros colegas brasileiros da Ucrânia. A gente fala agora da volta às aulas presenciais do município de Queimados, na Baixada Fluminense. Depois de 2 anos de pandemia, as aulas finalmente voltariam hoje, no dia
7 de março. Mas mesmo depois desse tempo todo, os estudantes só vão ter 2 horas de aula porque, segundo os pais, não tem comida nas escolas. Amanhã foi de protesto aqui na Praça dos Eucaliptos, em Queimados. O ano letivo mal começou e a rede municipal só vai oferecer 2 horas de aula por dia em cada turno. A redução só não vale para as creches e para os alunos da educação de jovens e adultos. Não existe 2 horas de aula porque eu vou ter que sair de casa, ficar na frente da escola esperando o meu filho que estuda na parte da manhã e outro que estuda na parte da tarde. Quase 2 anos sem ter aula e eles querem ir para a escola, mas como que a gente vai mandar as crianças para a escola para ficar 2 horas e não ter uma merenda com qualidade para as crianças? A Secretaria Municipal de Educação diz que o ensino vai ser complementado com atividades em casa. Segundo essas mães, a carga menor é pela falta de merenda adequada, um problema que não é de hoje. Eles, quando estava tendo, um horário reduzido, mas estava tendo, eram 2 saquinhos de biscoito, com um suquinho de caixinha por açúcar, era isso. No dia 10 de fevereiro, a Prefeitura de Queimados publicou no Diário Oficial o pregão para a contratação de empresa fornecedora de alimentação para as escolas. Mas até agora, o município não bateu o martelo sobre a vencedora. Ele foi publicado no dia 10 de fevereiro no Diário Oficial do município. Ele teve início no dia 23 de fevereiro. Porém, a abertura do processo se deu no dia 24 de setembro de 2021. Isso quer dizer que eles abriram o processo muito depois do período e essa deve ser uma das razões da gente não ter hoje alimentação escolar nas escolas. As famílias reclamam da falta de material e de transporte escolar, uniformes e equipamentos básicos de cozinha como freezer, fogão. Eles dizem também que o número de profissionais como professores e merendeiras não é suficiente. E para piorar, sabe qual foi a merenda oferecida às crianças hoje? Bananas verdes. Foi isso que as crianças receberam para comer. Não tem como colocar as crianças para estudar 2 horas por dia e as crianças ganham uma banana verde, uma fruta. Precisa de merenda. A prefeitura diz que a carga reduzida já estava nos planos. A Prefeitura de Queimados está com um decreto contra a Covid em vigor desde o ano passado, que prevê uma volta gradativa e experimental às aulas. A expectativa é que já nessa semana já volte a ter o horário integral. Calhou de a merenda ter atrasado, o processo ter atrasado, mas isso já estava previsto no calendário, esse retorno com 2 horas de aula de forma 100%. No interior do Mato Grosso do Sul, alunos de uma escola estadual vão ter aulas no ginásio de esporte porque o colégio está em obras. Quem tem as informações para a gente agora é a Carla Salentim. Oi Marcelo, tudo bem? Hoje foi a acolhida e entrega dos materiais escolares na Escola Estadual Eduardo Pérez, que fica na cidade de Terenos. Por causa da reforma na escola, cerca de 400 alunos foram recebidos no Ginásio Municipal de Esportes, onde vão estudar pelos próximos dias. No local serão instaladas divisórias para separar as turmas. A Secretaria de Educação informou que as obras no colégio devem ser concluídas no mês que vem. A partir do dia 14 de abril, os alunos devem voltar a estudar nas salas de aula. A Secretaria Estadual de Educação e a Prefeitura de Terenos disseram que tentaram encontrar outros espaços públicos e privados para alugar, mas não encontraram. Eu volto com você, Marcelo. E a partir de hoje, os moradores de Betim, em Minas Gerais, não precisam mais usar a máscara em locais abertos. Esse decreto sobre a utilização agora facultativa da máscara foi publicada no sábado. Os sorrisos estão de volta, estampados no rosto, de orelha a orelha. A máscara foi muito importante num período, né? Nos contatos mais próximos, quando as pessoas tinham que sair, tinham que ir nos lugares, né? Eu, por exemplo, tive que trabalhar dentro do hospital, então essa proteção foi muito importante. Mas hoje eu já fico muito feliz de poder sair ao ar livre, né? E sem a máscara, isso é muito bom, muito libertador. A medida trouxe um novo fôlego para enfrentar a pandemia. De liberdade, ai Jesus, é tão bom, meu Deus, respirar é tão bom. Quanto valor a gente dá a isso agora?
Dá para brincar com o vento na cara, trabalhar mais à vontade, mas muita gente continua usando a proteção, que desde abril de 2020 tinha entrado para a rotina e até para o letreiro da cidade. Às vezes, quando eu caminho para entrar no meu carro e dirijo esse percurso todinho até chegar em casa, ficar dentro do carro sozinho. Eu adaptei tão bem com ela que mesmo assim, situações que podia tirar, eu não tiro, porque eu esqueço de tirar às vezes. Agora dá para andar na rua sem a máscara em Betim, mas ela continua sendo fiel companheira, item necessário e mais que obrigatório para poder cruzar essa linha e entrar nos locais fechados. Ela tá guardadinha aqui, ó. Eu deixo ela sempre na minha bolsinha, eu carrego uma bolsinha e se eu tiver que parar em algum lugar fechado, algum local fechado, eu coloco ela, por questão de segurança, porque a pandemia ainda não acabou, né? Os critérios usados pela Prefeitura de Betim para tornar o uso da máscara facultativo nos espaços abertos foram praticamente os mesmos de Belo Horizonte. São 3 fatores, principalmente. O avanço da vacinação no nosso município, são índices extremamente positivos que nós conquistamos. O segundo é a diminuição do número de contágio e o terceiro, o número de internações em leitos clínicos e leitos de UTI. Por consequência, a redução do número de óbitos. O decreto também determina que o uso da máscara é obrigatório aos usuários e prestadores de serviço no transporte coletivo do município de Betim. Táxi, aplicativos, espaços fechados como estádios, casa de shows, bares e unidades de serviços públicos da cidade. Também é preciso garantir que os ambientes estejam ventilados, prover dispensadores com álcool 70% na entrada dos estabelecimentos, ampliar a frequência de limpeza de corrimão, maçaneta, superfícies e banheiros com álcool 70% ou solução de água sanitária. Além de manter na entrada do estabelecimento um termômetro digital remoto que detecte a temperatura sem contato com a pele. A Prefeitura conta com a consciência da população que quer continuar tendo motivos para sorrir sem máscara. Eu estou fazendo a minha parte, sim. Já tomei a 3ª dose, entendeu? Uso máscara no lugar fechado, só melhorando. No Rio de Janeiro, o uso de máscaras deixou de ser obrigatório em lugares fechados a partir de hoje. A decisão foi anunciada pelo prefeito Eduardo Paes, do PSD, depois de uma reunião do Comitê Científico. O Danilo Vieira tem todos os detalhes para a gente agora. A decisão já está valendo. A Prefeitura do Rio publicou agora no início da tarde uma edição extra do Diário Oficial, confirmando que a partir de hoje, dia 7 de março de 2022, os cariocas não vão mais precisar usar máscara em espaços fechados. Supermercados, shoppings, lojas, academias, etc. A decisão também vale para o transporte público e para as escolas. Apesar dessa liberação, o Comitê Científico da Prefeitura recomenda que alguns grupos específicos continuem usando máscaras. Vamos ouvir. Nós recomendamos que se mantenha o uso de máscaras para, primeiro, pessoas não vacinadas, segundo, pessoas com comorbidades, idosos e pessoas com sintomas gripais. Com qualquer sintoma gripal, se deve usar máscara para poder sair e também fazer a sua testagem. Para as crianças menores de 11 anos, nós temos um cenário epidemiológico bom, mas temos uma baixa cobertura vacinal. Essa decisão foi tomada depois de uma reunião de 4 horas. O Comitê Científico avaliou que o cenário da pandemia no Rio de Janeiro, nesse momento, é favorável e que os números são positivos. São quase 84% da população total com 2 doses ou dose única de vacina, 42% também com a dose de reforço. De acordo com os últimos números, são 57 pessoas internadas e 2 pacientes à espera de vagas. Além disso, o comitê destaca que a taxa de positividade dos testes é de apenas 2% e que a taxa de transmissão está em 0,51%. Ou seja, cada 100 contaminados transmitem para 51 pessoas, o que indica a tendência de queda de contaminações. Com essa decisão, o Rio de Janeiro se torna a primeira capital brasileira a liberar totalmente o uso de máscaras. Em ambientes abertos, estava valendo desde outubro do ano passado e agora também em ambientes fechados. Já o comprovante de vacinação vai continuar a ser exigido nos estabelecimentos até que 70% da população, a partir de 18 anos, já tenham tomado o reforço. Hoje, esse percentual é de 54%. Do Rio de Janeiro, Danilo Vieira, para o Brasil TV.
Veja a seguir, a polícia prende 2 pessoas suspeitas de ter matado um homem durante uma briga de torcidas organizadas em Minas Gerais. Brasil TV de volta com imagens impressionantes de um acidente em Ponta Grossa, no Paraná. Um carro desgovernado caiu dentro de uma casa, na casa de uma família, depois de subir num barranco e sair voando. O vídeo mostra o carro descendo a rua em alta velocidade. Ele não para, atravessa um trecho de terra e voa pelo barranco até atingir o telhado da casa. Neste outro ângulo, é possível ver que parte da estrutura cai em cima de um carro importado estacionado na garagem. Estas fotos foram tiradas pelos proprietários do imóvel e mostram como a casa ficou. O carro que provocou o acidente foi retirado logo depois. O motorista teve ferimentos leves e foi socorrido pelos bombeiros. O cômodo atingido pelo carro é uma suíte para receber visitas. Por sorte, ninguém dormia no local. O dono da casa estava no quarto ao lado e não se feriu. Ele tem 68 anos e preferiu não gravar entrevista. Por telefone, a filha dele contou que, segundo a polícia, o carro voou por 19 metros até atingir a casa e depois caiu de uma altura de aproximadamente 10 metros. Este vizinho viu tudo. Aqui é a primeira vez do carro, porque uma vez uma vizinha deixou o carro com a marcha com o freio não puxado e veio, mas parou aqui nessa valeta aqui. Que daí veio devagar, né? Carro agora, vazio. Vazio. E daí agora de passar direto aqui, eu fui o primeiro. Segundo a Polícia Militar do Paraná, o motorista tem 49 anos, é pedreiro e não se lembra de nada. O homem não fez teste do bafômetro porque, quando os policiais chegaram, ele já tinha sido levado para um hospital. Ele já recebeu alta e disse que vai arcar com os prejuízos. O corpo do jovem morto depois de ser baleado em uma briga entre integrantes de torcidas organizadas do Atlético e do Cruzeiro foi enterrado hoje em Sabará, região metropolitana de Minas Gerais. Esse confronto aconteceu ontem na região leste de Belo Horizonte, horas antes do clássico realizado no Mineirão. Imagens postadas em redes sociais mostram a confusão e a correria no bairro Boa Vista, região leste de Belo Horizonte. Quem acompanhava da janela se desesperava com a cena. Gente, cadê a polícia? Esses carros aqui, ó, da máfia vai pegar os caras. Gente, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Outras imagens mostram que alguns torcedores seguravam pedaços de madeira e soltavam rojões. Eles atiravam pedras, garrafas e até cadeiras. A briga entre integrantes de organizadas de Atlético e Cruzeiro foi horas antes da partida. Rodrigo Marlon Caetano Andrade, integrante de uma torcida organizada do Cruzeiro, foi atingido por um tiro na barriga durante a confusão. O jovem chegou a ser levado para a UPA Leste e recebeu os primeiros atendimentos. Foi transferido para o Hospital João 23, mas o estado de saúde se agravou e ele morreu durante a realização de uma cirurgia na região do abdômen. A notícia da morte foi repassada à família durante a tarde de ontem. A mãe do filho dele desabou. A namorada, que o acompanhou na ambulância até o hospital, desmaiou ao ser informada. O pai contou que amigos do filho disseram que a briga foi marcada pelas redes sociais e que ele pressentia que o jovem iria morrer num confronto. Hoje de madrugada, minha esposa perdeu o sono, ligou para ele, mandou mensagem, mandou foto dele com o filho dele. E a gente vem sempre falando, sai desse negócio de torcida organizada. Se torcer para um time de futebol não tem problema, só que tem que saber torcer, evitar bar, evitar boteco. E aí, falando, a mãe dele, e aí o tio dele é atleticano e dando ele conselho. Mas cada dia que passava, chegava com coisa do Cruzeiro lá em casa, da Máfia Azul. O ex-sogro de Rodrigo foi quem levou os pais do jovem até o hospital. Agora, ele se preocupa com o futuro do neto, de apenas 5 anos. Como é que vai fazer, meu neto? A mãe e o pai? Agora complicou. Não sei nem o que eu falo com ele, um menino de 5 anos, se ele vai esquecer com o tempo do pai. Eu nem imagino o que
que eu posso fazer, o que eu posso falar nessa hora, viu? Só sei que a dor é muita. A dor, tanto para o meu neto quanto para os pais, né? A dor é uma coisa inacreditável. 2 homens suspeitos de participarem do crime foram presos e a polícia procura um terceiro envolvido que seria o autor dos tiros. Bom, e para encerrar o Brasil TV, a gente vai te mostrar a imagem de uma jiboia que foi resgatada numa chácara no Distrito Federal. O animal tem mais de 2 metros. A cobra estava nesta árvore cercada de mata. Os policiais do Batalhão Ambiental foram chamados pelos moradores da chácara que fica na área rural de Braslândia. A jiboia tem 2,5 metros. Os militares disseram que a serpente estava em bom estado de saúde e foi reintroduzida à natureza, mas em um local mais afastado para evitar esse contato com moradores de chácaras da região. O Brasil TV fica por aqui, te lembrando que o Jornal Nacional começa às 8h30, sempre pelo horário de Brasília. Boa noite para você.